Olá, amigos do Mosaico, muito boa noite, diretamente aqui de casa. Hoje é terça-feira, 13 de Nissan, de 5.780. Acompanhe nesse programa um bate-papo exclusivo com o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, sobre o coronavírus. Rabinos da CIP falam sobre Pessach e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV brasileira. E começa agora mais um mosaico especial e exclusivo para você. E não se esqueçam de lavar sempre bem as mãos e do isolamento social para a gente conseguir combater esse vírus. Tá bom? Vamos de notícia? E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com o Rony Gottschulf. Rony, tá tudo bem por aí? Pode falar. Esta é a semana em que comemoramos o fim da escravidão no Egito e a recuperação da nossa liberdade. Pessach. Por incrível que pareça, nesse mundinho metido a politicamente correto, justamente essa liberdade, o direito de ir e vir, de andar na rua de kippá, ou de usar uma estrela de Davi, estão cada vez mais ameaçados com o crescimento do antissemitismo no mundo todo, na Alemanha, na França, na Suécia e principalmente nos Estados Unidos. O exemplo mais dramático é a morte há poucos dias do rabino Joseph Neumann, 72 anos, que estava em coma há 3 meses, pai de 7 filhos, atacado com um facão por um antissemita durante uma festa de Hanukkah na sua residência, em Monsey, 1 hora de carro de Nova York. O antissemitismo é uma epidemia e a gente nunca sabe quando ela vai atacar novamente. Nem a documentação dos horrores da guerra serviu para vacinar a estupidez, a imbecilidade. E nunca é demais lembrar que a intolerância que começa com os judeus nunca termina lá. Se você é diferente, de alguma maneira, pode ser mais uma vítima dessas maldades. Só nos resta torcer ou rezar, que possamos comemorar, mesmo que à distância, com Afikoman e Haroset, a festa de Pessach, especialmente importante pelo seu conteúdo simbólico. Chag Sameach. O presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner, conversou com exclusividade conosco via internet. E você confere agora. Amigos do Mosaico, nós temos o grande prazer de ter mais uma vez um dos maiores incentivadores do Mosaico, presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner, que nesse momento está na posição, talvez infelizmente, mais central em todo o país. Ele está no centro do estado que mais casos tem de coronavírus, no centro do principal hospital tratando desses casos. Dr. Sidney, bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, telespectadores do Mosaico. Para mim é um prazer, um privilégio e uma oportunidade até honrada de estar aí falando com vocês novamente, porque uma das principais características de uma boa gestão de crise é a comunicação. O que é importante, o que não é importante nessa onda de, olha, se você tomar sopa quente, você fica melhor. Na Bielorrússia, alguém disse que uma dose de vodka resolve o problema. O que nos ajuda a enfrentar essa situação? Bom seria, Rony, se um matzá com gefilte fish curasse tudo isso. Aí que aproveitava a Pessach na semana que vem e já matava toda a questão. A grande característica desta pandemia é que o novo coronavírus, que ele é um dos coronavírus com os quais a humanidade já teve contato, não apenas os animais, que é a origem desse tipo de vírus, mas a grande característica é que ele é um vírus altamente transmissível, como nunca nenhum outro coronavírus foi, de humanos para humanos, numa proporção 3 vezes maior do que H1N1, por exemplo, e isso fez com que ele se espalhasse de uma maneira muito rápida pelo mundo,
ao mesmo tempo que nos pacientes que têm uma condição de saúde não tão, ou não tão jovens, ou com doenças concomitantes, ele é capaz de causar uma pneumonia que muitas vezes ela é fatal. E a forma de lidar com os casos mais graves dessa pneumonia é a respiração mecânica, cuidados de terapia intensiva, e que, pelo volume da transmissão, pode exigir um número de pacientes tão grande que o sistema de saúde é incapaz de prover todos esse atendimento. Agora, você falou o que é mito, o que é fake, eu cheguei a ler até nessas trocas de mensagem que água morna com vinagre é suficiente para acabar com o vírus. Não tem segredo. Na verdade, nada impede a transmissão do vírus que não seja a proteção contra o aerossol que nós emitimos, por exemplo, na tosse ou no espirro, e aí o perdigoto, aquelas microgotículas, elas são portadoras do vírus e, portanto, ela pode contaminar outra pessoa, mas muito, e é o principal, é pelo contato. Quer dizer, quem espirrou e a mão, ela porta o vírus ao tocar objetos, ao dar a mão uma pessoa para outra, a dar um abraço, você é capaz de passar o vírus para a mão da outra pessoa, e quando essa mão entra em contato com qualquer mucosa, seja do olho, da boca ou do próprio nariz, ela pode infectar outra pessoa. A transmissão, quando a gente fala, ela ocorre se nós estamos a 2 metros de distância da outra pessoa? Não, aí é mais difícil, né? Acima de 1 metro de distância já fica Sim. mais difícil você atingir outra pessoa com essas microgotículas, né? Ok, então para cima de 1 metro já é muito mais difícil. E as mãos são um elemento fundamental nessa história. Tem que lavar sem parar, cada vez que tocar em algum objeto, uma coisa que você recebeu de fora, uma refeição que veio embrulhada, você tem que, antes de comer, por exemplo, você tem que lavar as mãos. Lavar a mão. Aliás, isso é um hábito que tem que ser cada vez mais regular, independente de pandemia. Que é a lavagem correta das mãos, não esquecendo nenhuma parte das mãos, entre os dedos, o polegar, o dorso da mão, a palma da mão e as unhas, porque isso são vetores de qualquer tipo de doença, não apenas do coronavírus. Então, o hábito regular da limpeza das mãos evita, e nada melhor, já que o vírus ele é envolto por uma carapaça de gordura, qualquer água e sabão, água e detergente, álcool, isso acaba com o vírus porque destrói a cápsula dele. Então não precisa ser tão criativo e sofisticado. Água e sabão é suficiente para a gente lavar a mão e evitar essa virose. Além de que o movimento de lavar as mãos, ele vai empurrando qualquer tipo de dejeto ou até um resquício do vírus para fora da mão. Então, ótimo. Além de destruir o seu envoltório, você tira ele das mãos. Quer dizer, se eu estou andando de bicicleta, por exemplo, eu estou, sei lá, alguns metros de alguém outro andando de bicicleta, não deveríamos ficar muito preocupados. Não, muito pouco provável, é quase zero o risco, porque, a não ser que na hora de as bicicletas cruzarem, alguém resolver espirrar e emitir as gotículas. Esse confinamento que o governo determinou tem justamente a finalidade de estabelecer uma disciplina para todo mundo. A gente vai dar uma pausa na entrevista para um rápido intervalo e já voltamos com o bate-papo com o Dr. Sidney Kleiner sobre o coronavírus. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
confinamento que o governo determinou tem justamente a finalidade de estabelecer uma disciplina para todo mundo. Assim, qual que é a base desse raciocínio? Já que ele é um vírus muito transmissível, as pessoas se contaminam com muita facilidade. Se a gente imaginar um montante de uma população, vamos supor, a gente pega um número 1 milhão de pessoas, e a gente sabe que 20% dos infectados vão apresentar sintomas que requerem internação. Então, você pega 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas vão precisar ser internadas, e dessas, 50 mil, mais ou menos, podem precisar de UTI. Nosso sistema de saúde não tem 50 mil leitos de UTI. Então, a única forma de nós evitarmos que o sistema de saúde entre em colapso e o número de casos ele seja a mais do que o número de leitos que nós temos, é evitar a disseminação. E a única forma de evitar nós disseminarmos, num primeiro momento, é evitar aglomerações, onde as pessoas se juntam. E o confinamento, a quarentena, é a forma, vamos dizer assim, mais drástica de você ter a certeza que eu não vou passar vírus de uma pessoa para outra. Eu vou estar no meu núcleo familiar, ter a certeza de que lá dentro não sobrou coronavírus, por isso 14 dias é o mínimo, porque quem tiver infectado vai se curar em 14 dias, e aí eu vou diminuir muito a chance de transmissão de uma pessoa para outra, deixando a tal da famosa, o achatamento da curva, quer dizer, a curva não vai atingir um pico mais alto do que o sistema de saúde é capaz de atender. Ele vai se alongar pelo tempo, permitindo que a gente tenha o tempo necessário para aumentar a capacidade, aumentar a capacitação profissional e treinamento, aumentar recursos e também dar tempo para que a gente descubra, através de estudos e de ciência, novas drogas, projetos de vacina que permitem a gente lidar com a pandemia. Quando essa história do vírus se transformou numa epidemia, o que te surpreendeu no público em São Paulo? São Paulo teve duas coisas que me surpreendeu. Uma pelo lado do público, que ele acatou e aceitou muito bem e entendeu, porque não adianta você ir forçado para um confinamento. Existe a necessidade de uma... Por isso que a comunicação é importante, de uma explicação por que ele é necessário. Infelizmente, as pessoas estão vendo pessoas adoecerem, pessoas morrerem, algumas que são de convívio mais próximo, e acabam sendo sensibilizadas por isso, conhecer alguém que aconteceu. Então, assim, o que eu estou vendo é um acato desta mensagem do confinamento, de forma que a gente, hoje, não tem ainda o tempo necessário para eu afirmar, com dados estatísticos evidentes, de que a coisa já funcionou. Mas a curva vem tomando um aspecto que é bem provável que o efeito dessa quarentena, nós estamos hoje no 9º dia de quarentena, 8º dia, começou dia 24, mas que a gente já pode perceber aí, talvez, um incremento menor do número de casos que a gente tem atendido em âmbito hospitalar. Outra surpresa que aconteceu é que a faixa etária dos pacientes que estão necessitando de UTI, os pacientes mais graves, tem se mostrado menor do que aquelas observadas na Itália. Quer dizer, a faixa etária da mortalidade na Itália foi entre 79 e 80 anos, e aqui nós temos visto, na nossa UTI, por exemplo, uma faixa etária média de 66, 64 alguns dias. Então, é uma faixa etária que nos preocupa, porque não dá para falar 60 anos de pessoas idosas, não são pessoas muito ativas, alguns deles esportistas, então não há um motivo para você poder segregar quem que é de alto risco, quem que é de menor risco. Então isso me assusta um pouco. Do lado bom, Rony, o que para nós e para mim mostra algo surpreendente é a capacidade do ser humano se entregar, não apenas profissionais de saúde, colaboradores do hospital, os diretores que aqui trabalham, executivos, enfermeiros. A entrega tem sido tão grande e que permite a gente exercer o nosso papel filantrópico e de contribuir com a saúde pública, que a gente tem conseguido trazer capacidade de leitos, gestão
ideal nos hospitais públicos. Nós temos 2 hospitais públicos que o Einstein coordena e opera, ampliação de leitos de UTI em até 110 leitos nesses hospitais públicos. O Pacaembu, todo mundo acompanhou o que está sendo feito no hospital de campanha do Pacaembu, número de voluntários, doações de recursos financeiros para que a gente pudesse implementar inclusive a contratação de recursos humanos. Houve pelo menos 600 médicos que se voluntariaram para trabalhar junto com aqueles contratados. Então, para mim é uma surpresa muito agradável e que funciona como uma engrenagem. A motivação que ver essa situação causa, ela permite com que todos se entreguem de uma maneira que um motiva o outro. É uma surpresa. Nós, nos próximos dias, vamos comemorar a nossa saída do Egito. Algum palpite sobre quando é que nós vamos sair dessa situação, enfim, e nos preparar para atravessar o deserto? Olha, palpite a gente não tem ainda. Na verdade, a gente tem que trabalhar com números. Hoje teve um artigo de um médico gestor, o Clalit, que é uma das organizações de saúde lá de Israel, que ele ponderou de forma muito racional. A gente trabalha com números e vai liberando a saída aos poucos. O que é liberar a saída aos poucos, né? À medida que a gente testa, principalmente no teste rápido que está chegando, que dosa anticorpos, e você sabe quem já teve contato com o vírus, você permite a saída das pessoas que já entraram em contato para a força de trabalho, porém mantendo no confinamento aqueles que têm alto risco e que aí podem adoecer e até fatalmente ir a óbito se a gente não toma cuidado. E também usar de sistema de saúde, UTI. Então, existe aí o que está acontecendo a partir de agora em Israel, depois de 3 semanas quase de quarentena, é você liberar as pessoas aos poucos, devidamente orientadas a usar todos os meios de proteção, máscaras, luva, distância no transporte público, e você acompanha os números conforme essa liberação vai acontecendo, de forma muito pausada e muito analisável, mantendo o alto risco em casa, com orientações para que as pessoas não tragam vírus para dentro de casa. E a partir daí você entra num estado de controle em que o sistema de saúde tem uma distância do término da sua capacidade com o número de infectados, porque eles vão continuar acontecendo ao longo do tempo. Então não dá para a gente falar quando. Eu não vejo aqui uma forma de sair de vez antes de 10 dias, a partir de hoje. Quer dizer, a gente teria que ter pelo menos uns 20 dias, de 15 a 20 dias de confinamento para poder medir o resultado e saber se está na hora de liberar aos poucos, porque também a economia sofre quando existe esse confinamento, principalmente aquelas pessoas autônomas que ganham todo dia o dinheiro daquele dia. Então, isso é um problema, a gente tem sempre que estar olhando para os dois, com o suporte do governo para os dois também. Mas eu não tenho uma palavra mágica. O mais pitoresco é comemorar a liberdade, que é a mensagem da festa de Pêssar. Estando sem ela é meio complicado. Ok. Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein, muito obrigado pelo apoio e muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que esse programa vai rodar muito na internet. Eu que agradeço, Rony, um abraço a você, a sua família e parabéns por manter o Mosaico tantos anos entrando nas nossas casas, deixando nossos avós com orgulho. É um prazer, é um privilégio estar com você aí. Hag Sameach. Hag Sameach. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica.
Ligue 3814-4629. 3814-4629. A festa de Pêssar começa no pôr do sol dessa quarta-feira, dia 8, e como não será possível reunir toda a família em torno da mesa do Seder, pedimos aos rabinos Michel e Ruben da CIP para falarem um pouco sobre essa data. Esse Pêssar nos encontra com novas perguntas, que vão se somar às 4 perguntas do Manishtaná. Nesse Pêssar nenhum filho ficará Sheino Yodea Lishol, sem saber o que perguntar. Para começar, Pêssar é a festa da primavera, e a primavera se tomou, junto com todo o mundo, um sabático da humanidade. Nos confinou a nossas casas, como durante a 10ª praga, para que cuidemos de nós e cuidemos do mundo, e permitamos que a próxima primavera floresça de um modo melhor. A Lahmania é o primeiro passo no nosso Seder de Pêssar. E aí dizemos, esse é o pão da pobreza, da vulnerabilidade. Todo aquele que tiver fome, que venha e coma conosco. Nesse Pêssar todos vemos que somos vulneráveis. E todos temos a capacidade de salvar vidas, de cuidar e de sermos cuidados. Esse é o Pêssar no qual a escravidão que sempre vemos na rotina se tornou o anseio da libertação. Todos queremos voltar a ter a liberdade de exercer nossas rotinas. Mas deveremos voltar depois de nos perguntarmos se tudo que temos lá e se tudo que fazemos realmente vale a pena, realmente é necessário. Ou se existem escravidões que podem ser libertadas de nós por nós mesmos. Vamos dizer a Vadim Ainu, fomos escravos, ou vamos ter a coragem de dizer, somos escravos de nós mesmos e precisamos nos libertar. Talvez a forma de libertar-nos a nós mesmos seja dizendo, Dayeinu, como diz o Seder de Pêssar. É suficiente, chega. Tem muitas coisas que não valem a pena, que não precisamos, que podemos prescindir delas, ou que podemos compartilhar elas com outros. Seja esse um Pêssar de verdadeira libertação, que possamos nos dedicar a estudar mais, a viver mais leves, mais profundos, com mais voo, compartilhando e com maior solidariedade. Assim, teremos uma nova primavera e poderemos, quem sabe, no próximo ano, estar todos em Jerusalém, num mundo que se veja como uma Jerusalém de paz e plenitude. Chag Sameach. Na noite do Seder perguntamos por que essa noite é diferente das outras. E esse ano, Pêssar será diferente de todos os outros anos por conta da crise do coronavírus. Não poderemos ter aquela mesa repleta de pessoas, às vezes 30, 40, 50 pessoas que se reúnem somente naquele momento do Seder. Esse ano, núcleos pequenos terão que se encontrar para que nós possamos continuar protegidos contra a pandemia do coronavírus. Durante o Seder de Pêssar, nós alternamos símbolos de escravidão e símbolos de liberdade. Se por um lado nós experimentamos o amargo do maror, nós molhamos a nossa comida na água com sal para lembrar as lágrimas e o suor dos escravos, por outro, nós devemos comer e beber reclinados em sinal de liberdade. Devemos tomar vinho e experimentar do fruto da terra, que eram elementos somente disponíveis para as pessoas livres. Ou seja, símbolos de escravidão e símbolos de liberdade convivem lado a lado na noite do Seder. E por quê? Acredito que a ideia é que nós não nos sintamos escravos e nem pessoas totalmente livres, mas que estejamos no limiar, na passagem, na travessia do Mar Vermelho. O Seder de Pêssar nos arremessa no meio dessa travessia, para que possamos nos lembrar que, embora a libertação
tenha já se iniciado, ela ainda não é completa. Enquanto não vivermos num mundo em que todos os homens e mulheres são de fato livres, a nossa liberdade não é absoluta. Esse ano, a noite do Seder será diferente de todas as outras. Somente se nós pudermos olhar para trás e verificar aqueles que não completaram sua travessia, apenas se nós formos solidários uns com os outros, sairemos fortalecidos dessa enorme crise. Que possamos comemorar Pessach, no sentido, na passagem, na transição entre a escravidão e a liberdade. E com esse senso de responsabilidade, nos dedicar para um mundo melhor. Chag Sameach. O Mosaico traz a canção Ma'anishtaná, cantada na noite do Seder de Pessach. A música gira em torno da pergunta: o que diferencia essa noite de todas as outras? Com vocês, um trecho da versão feita pelo grupo The Maccabees. Ma'anishtaná halayla hazeh mikol haleilot mikol haleilot shebechol haleilot anu ochlin chametzu matzah halayla zeh kulo matzah halayla zeh kulo matzah shebechol haleilot anu ochlin she'ar yirakot halayla zeh maror halayla zeh maror shebechol haleilot einanu mapilin afilu pam echad halayla zeh shitefet amim halayla zeh shitefet amim shebechol haleilot anu ochlin ben yoshvinu vein mesubin halayla zeh kulanu mesubin halayla zeh kulanu mesubin. Novidade no Mosaico, agora estamos no Instagram, ainda mais pertinho de vocês. Siga a gente por lá e não deixe de curtir e compartilhar as nossas publicações. Isso vale também para o nosso canal no YouTube e o nosso Facebook. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabbat às 17h42. E que tal assistir a um Kabbalat Shabbat no Beitel? O mesmo que fica na rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Mais uma vez, fiquem ao máximo em casa. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Até o próximo programa. Chag Pesach Sameach.